Podem se sentar, queridos. Nós queremos agradecer ao pastor Moisés Faria, a pastora Simone Faria, quem já aprendemos a amar de uma forma cristificada. Obrigado, tá aqui com o pastor Ricardo também, alguns irmãos que a gente tem um contato maior, e para mim é uma felicidade tamanha me encontrar nesta manhã, e o privilegiado e honrado aqui sou eu. E nesse ponto eu quero usar a palavra eu, porque a honra está sobre mim, e eu agradeço, pastor, obrigado, viu? O ceder o púlpito. Hoje uma igreja, um púlpito, ele deve ser cedido a uma pessoa que tem condição de, pelo menos, no mínimo, somar. Nós vamos até falar alguma coisa sobre isso aqui. Jamais dividir, jamais subtrair, mas sempre, doravante, somar ou ainda multiplicar. Bem, eu queria dizer aos irmãos introdutoriamente, antes de ler um texto bíblico, cujo qual já tenho meditado de forma afincosa, estamos aqui, não é um culto evangélico, é um culto a Deus, mas de uma forma, existem dois tipos de culto, aprenda isso. O formal, você como líder deve entender isso. Existe o culto formal, existe o culto informal. Então o culto informal é o culto familiar, onde as informações elas são totalitárias. O pregador vem e insere no contexto do culto, mediante a sua palavra ministrada, uma série, uma cadeia de informações. Essas, por suas vezes, são coletadas mentalmente. Agora, qual a diferença de um culto formal para um culto informal? Bem, nós estamos aqui justamente no oposto do informal. Nós estamos num culto formal. Já está dizendo que forma, que dá academia, que dá substância, que edifica. E quanto a isso, o incentivo deve ser notório a todos. E eu faço uma pergunta no sentido do incentivo que já vou relatar. Quantos trouxeram caneta e papel? Levante a mão. Parabéns para você. E se tiver duas, divida com o irmão que não trouxe, e papel também. Por quê, irmãos? Nós estamos numa reunião de liderança. Tudo aquilo que você ouve, e aí sim vem uma coletânea de informações, a sua mente capta algumas informações, mas não todas. Mas quando você está num evento de caráter formal, é evidente que você tem que ter caneta e papel, porque o que você escreve, você tem a totalidade de coletar 100%. Engana-se a pessoa que de repente pensa, eu vou lá ouvir as mesmas coisas, para cada situação Deus tem novidades. Aliás, aprenda, estou falando para líderes, então eu tenho outro tom, outra margeação bíblica, outra forma de expressividade. E eu fico muito feliz e me atenho a um culto formal, porque é a mesma coisa de uma aula, porém com sentido espiritual. Evita-se, às vezes, numa aula, até glorificar a Deus, e às vezes as pessoas acabam glorificando. Como eu disse, estamos numa duplicidade aqui, pode ser um culto, como também é formal, mas a margem aqui, o oceano que nós vamos nos aprofundar, ele totaliza-se em navegar por águas de formação. Você veio se formar nesta manhã um pouco mais, para lapidar, realçar e amolar os teus instrumentos de liderança. Eu não sei se o irmão está ali no computador, nós não combinamos nada, não sei se há condição de colocar aqui. Eu quero logo citar um versículo que não é a minha base de texto, ok? Mas é importante, especialmente, você já escrever isso. De qualquer forma, eu vou citar aqui, você escreve, é pouquinha coisa, tá? Por favor, me ajude. Deixa eu dizer uma coisa para você, só finalizando. Tudo que você escreve, você vai lembrar 100%, porque você vai reler. Imagine os senhores... E você tem experiência disso, e eu quero estar convencido, que quando você ouve alguém falar uma história, você repassa essa história, que consequentemente será repassada. Então é de tal forma que, vamos criar um exemplo, se a história está falando de mar, os anos passam se repassando essa história, lá na frente já não é mar, já é fogo. Porque quando se passa o que se ouve, vai se deturpando, acrescentando, diminuindo ou mudando. Imagine se os evangelhos não tivessem sido escritos. Hoje não teríamos o nome do Filho de Deus, Jesus, possivelmente Genésio ou genérico. Porque à medida que as pessoas vão passando as histórias, elas vão mudando alguma coisa, acrescentando de acordo com a inspiração falada. Cada um tem uma maneira de falar. Agora, o que você escreve vai ficar do jeito que está escrito. E aí nós temos a margem de um conhecimento totalitário. É um incentivo contraposto, talvez ao seu, de entender que aquilo que você ouve, talvez seja igual àquilo que você escreve, quando de fato e de verdade não é. O que você escreve, você lembra.
Eu tenho uma dificuldade, às vezes, quando eu vou fazer compra, né? Vou comprar 5 coisas dentro do supermercado. Mas se eu não escrever, meu irmão, com certeza eu vou esquecer de uma. Isso se eu tiver bom de memória. Normalmente eu esqueço de 2 ou 3. Quem passa esse conflito, diga amém. Está vendo como escrever faz bem? Eu faço questão. E se for uma lista de 15 ou 20 coisas, aí é que tem que escrever mesmo. Porque senão esquece. Não adianta eu ficar ali na cozinha, na área ali da casa, falando, está faltando isso, está faltando aquilo outro. Vamos lá, quando chega no supermercado, vai comprar detergente, fala, não, acho que está faltando pasta de amendoim. Era detergente que está precisando. Aí vem a pasta e fica sem o detergente. É algo mais ou menos assim. Isso eu só estou denotando para que você entenda que nós temos que escrever. Muito bem. Agora, eu quero que o irmão me ajude aí. Nós estamos numa reunião de líder. Diga líder. Eu vou citar um versículo cujo qual eu acho propício para algo quando se concerne a falar de liderança ou, por sua vez, de líder. João 10 e 14. Em João, no capítulo 10, o Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 10, nós evidenciamos a pessoa de Cristo, vívida e notória como o bom pastor, o líder maior. Agora o versículo 14 diz assim, em continuidade depois que ele diz que é o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ou delas sou conhecido. Somente isso. Escreva, por favor, querido, escreva a palavra líder, e logo na frente você coloca um pedaço deste texto que citei. Ou seja, eu conheço, 3 pontos. Coloque líder, eu conheço, 3 pontos. O que acontece com a situação margeada de liderança? Líder tem que entender que o seu núcleo uniforme é os liderados. Algo que nós precisamos entender, está conseguindo aí? Ok. Que líder tem uma contraposição, e nós devemos entender isso em muito bom tom. Veja o que Jesus diz. Jesus fala de posição e contraposição. Eu conheço as minhas ovelhas, aquele pastor bonito olhando para o rebanho. Aí depois ele diz assim, delas ou elas me conhecem. Vou fazer de novo. Ele está aqui e diz, eu conheço as minhas ovelhas. Olha a posição dele. Aí ele vai para o meio e diz assim, delas eu sou conhecido. Sugere de que ele toca nelas, está sentindo elas. Ele estava lá como líder, não vou analisar ele como pastor agora, mas como líder, agora ele está cá também como líder. É curioso notar a língua portuguesa. Líder, escreva aqui na frente da palavra líder. Eu conheço, simplesmente isso. Líder, eu conheço. Isso, conheço. Na frente da palavra líder. Agora escreva essa palavra, porque Jesus está numa posição aqui, e agora ele executa uma posição contrária ao que de repente nós pensaríamos, porque com um líder, às vezes tem que se destacar, tem que estar ali sendo visto como líder, mas na linguagem de Jesus, que é o maior líder, ele não é um exemplo de liderança, ele é um modelo de liderança, ele aproxima-se do seu rebanho, e agora ele diz, delas eu sou conhecido, é como se ele virasse ao avesso, diga, virar ao avesso. Agora vamos virar ao avesso essa palavra líder. O que dá aí? Escreve aí, irmão. Redil. Redil. Pode escrever embaixo. Líder é quando ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Está numa posição visualizando todo o rebanho. Depois ele vai lá para o redil e diz assim, delas eu sou conhecido.